Gostei E de é um estar com assunto vocês. que tá cada vez mais... É porque a gente fala Em alta, popular, parece que desvaloriza o assunto, mas tá cada vez mais gente Sim. interessada, falando e Isso. querendo entender o que tá acontecendo. É muito legal, né? Exatamente. Hoje, assim, nós temos 200 milhões de investidores de criptomoedas no mundo, né? Sim. Quando eu comecei em Brasil. 2016, no Brasil deve ter... Não, eu digo Brasil. Tem um Brasil... tem um Brasil inteiro investindo em criptomoedas, contando o mundo todo, né? Mas pela expectativa de crescimento, eu acho que até 2027 a projeção é de 1 bilhão de investidores em criptomoedas. Caralho. Exatamente. Porque a projeção está acompanhando mais ou menos a mesma velocidade que a internet de 1997 até 2006 De usuários. de usuários. Então, eu acredito que até 2027 a gente vai ter 1 bilhão de investidores de criptomoedas, né? Caramba. Caramba. E a gente está aproveitando esse crescimento, no Sim, caso. Né? Sim, Sim. vocês pegaram desde o começo. Eu não peguei bem do começo, eu peguei mais ou menos aí no meio, 2016, mas eu não peguei, tipo, que nem a galera 2011, que era os nerds ter tudo, que era cyberpunk. Mas daí é assumir muito risco, né? Com certeza. Só que quando é aquela história, né? Tu assume o risco antes, geralmente se der certo, né? Você Sim. tem uma simetria ou pega alta Todo melhor. investimento é assim. Todo né? investimento é assim, exatamente. A gente vai falar sobre tudo isso. Vamos pro começar beabá. pelo começo. Perfeito. O que é uma criptomoeda? Então, a primeira criptomoeda é o Bitcoin. É aquela que todo mundo já ouviu falar. O que eu recomendo sempre para quem quer entender o que é o Bitcoin, né? Eu já falei várias vezes, as pessoas sempre têm dificuldade de entender mesmo quando eu falo, mas procurem na internet aí um livro chamado A Internet do Dinheiro. A Internet do Dinheiro é um livro super barato, acho que é R$12, acho que até tem gratuito na internet já. Em PDF, assim. E PDF, e é um livro de 60 páginas que muda Vai a ler tua vida. rapidinho. Assim, que tu muda a tua vida, entendimento sobre criptografia e criptomoedas. A né? internet do dinheiro. Isso. Mas o que é o Bitcoin? Né? O que é a primeira criptomoeda? Então, a criptomoeda é para ser uma moeda que utiliza recurso criptográfico para você conseguir utilizar dados, ser utilizado como dados de 256 bits, para você transferir dentro de uma rede que registra as transações como se fosse um livro razão, do ponto A ao ponto B. Então, ele vai... A cripto, ela é uma moeda, tipo assim, ela é um dado digital que, se você envia do ponto A ao ponto B, ele vai ser registrado dentro de um site que se chama blockchain, né, que tem o registro dessas transações, e você consegue, dessa forma, criar um dado único que é registrado e que assegura que você abre mão da propriedade daqueles dados, e quando você abre mão da propriedade daqueles dados de forma pública e transfere para outra carteira ou outra pessoa, para a pessoa B, digamos, né? Você assegura que você abriu mão daqueles dados para outra pessoa receber esses dados. Então, dessa forma, você criou uma tecnologia, ou criar o Satoshi Nakamoto, né? Que a gente não sabe se é uma pessoa ou se é um grupo de investidores, de pessoas que desenvolveram essa criptomoeda, essa primeira criptomoeda que deu certo, porque já foi tentado lá desde 94... Foi tentado criar um dinheiro digital. Sim, desde 94 começaram. Eu não lembro agora como é que era o nome, se era o e-money ou... Eu não lembro agora como é que era o nome da moeda, eu esqueci. Mas lá desde 94 tentaram usar, quando surgiu a internet, né? Com as transações de dados de todos os lugares, quando começou a surgir a internet, eles tentaram criar dados para tentar criar um dado que você pudesse... tornar ele um dado único e que, ao invés de duplicar os dados, que nem esses dados normais que a gente tenta mandar, tipo, cria uma foto, coloca na internet, essa foto ela perde a propriedade, eles tentaram criar um dado que você abre mão da propriedade daquele dado e manda para outra pessoa. Então, em termos práticos, é assim, quando eu te... Nossa, isso. Meu Deus, peraí que veio muito cheia. É porque, assim... Quando eu te mando uma foto, eu tenho a foto e você tem a foto. Isso. Na verdade, eles um tiveram dado que duplicado. criar... Eles tiveram que criar isso de tal forma que, quando eu te mando a foto, né, o Bitcoin, quando eu te mando, eu dado. deixo de possuir. Exatamente. Então, acho que essa foi a grande dificuldade, né? Criar Essa algo foi o que eles precisavam solucionar. É que, na verdade, quando surgiu a internet, começou a surgir vários problemas, assim, de propriedade de direitos autorais. Então, por exemplo... Até os anos 90 a gente ouvia a música comprando CD, então o CD era o direito daquele proprietário de poder comprar o direito de ouvir a música do CD, né? O direito seria o dinheiro físico, né? Exatamente. O CD seria o dinheiro físico. E seria o dinheiro físico. Então, o que aconteceu? Com o surgimento da internet,
e com principalmente BitTorrent, né? Quando Sim. eles começaram a conseguir copiar os dados de CDs de faixas de música e colocar dentro da internet, você perdia, o músico, ele perdia os direitos de propriedade autoral daquela música, porque... E não recebia. E não recebia nada, porque os dados podiam ser replicados e Sim. divididos e copiados e colados e mandados para diversas pessoas, né? Uhum. Então a internet, quando ela surgiu com um problema muito, essa dificuldade de você poder transferir dados infinitos, copiar eles de forma infinita e mandar para qualquer pessoa, né? Então, para você criar, por exemplo, um dinheiro digital ou algo que representasse um dinheiro, né, como um dado digital, você teria que criar uma forma e conseguiram isso através da criptografia do Bitcoin, de criar um sistema público onde assegurasse que a pessoa A tem a carteira lá do Bitcoin e quando ele transfere esse dado, ao contrário do dado de torrent, por exemplo, ou de músicas, né, que ia provocar a duplicidade, Sim. para servir como dinheiro, ele precisaria que esse dado fosse um dado único. Uhum. Então, esse dado único, para ser transferido para outra pessoa e servir como um dinheiro, né, ou como uma troca de valor, como se fosse um dado único mesmo, ele teria que assegurar através de um sistema público a transação. Porque para ser um dinheiro digital, ele tem que eliminar o fator centralizador, que é o banco, no caso do dinheiro tradicional. Então, no banco, quando nós temos... O banco, ele é um poder central, né? Então, ele retém o dinheiro das pessoas, você tem o direito ao seu dinheiro ali, mas você tem a limitação dos impostos, das taxas, o horário que você podia fazer transferência. Até antes de surgir o Pix, não dava para transferir dinheiro depois das 6 horas da noite, eu acho, ou 7 horas da noite. Sim. Então você tinha uma limitação com o teu dinheiro. Então, para você ter um dinheiro digital, que você pudesse ter liberdade 100% com ele, você teria que colocar ele dentro de uma rede distribuída que não passasse por nenhum banco e que a própria rede de pessoas que estão movimentando as transações seriam a rede que faria a autenticação dessas transações automaticamente através de criptografia avançada e através de um sistema que a gente chama de sistema de mineração, que é um sistema que paga a recompensa quem quer deixar máquinas para que essas transações funcionem de forma Minerando automatizada. Isso mesmo. Então você meio que fortalece a própria rede de usuários. A rede de usuários é o próprio, digamos, autenticador das transações. Né? E o blockchain é a proteção desses dados? Não, a blockchain é um livro-razão digital onde é registrada, por exemplo, onde é registrado, por exemplo, a carteira do fulano tem 1 Bitcoin, o fulano A quer mandar para o fulano B esse 1 Bitcoin. Então, a blockchain ela faz nada mais do que o registro disso de forma automatizada. E a blockchain é uma empresa ou não também? Não, a blockchain não é uma empresa. É um código aberto, é um programa de código aberto que simplesmente está na internet e ele que registra automaticamente as duas posições, E um livro-razão de contabilidade de uma empresa. Ele é um livro-razão de Então, contabilidade por exemplo, automatizada. quando a pessoa tem uma máquina que ela deixa lá minerando, certo? Ela vai ter um lucro porque ela deixou a máquina dela lá minerando. Porque ela ganha como recompensa, isso. Mas quem calcula essa recompensa e quem faz esse pagamento? O Bitcoin Core, que é esse programa que é o programa responsável por fazer essa distribuição. Então é tudo automatizado. É tudo automatizado. Quando eu falo no podcast, né, as pessoas sempre vêm nos comentários e falam, pô, é muito complexo, é difícil de entender. Por isso que eu sempre falo, independente de quantas vezes eu falar isso, para aquele cara que é bem iniciante, vai ser muito difícil entender. Então eu sempre oriento, cara, compra o livro, a internet do dinheiro, que ele vai explodir a tua cabeça, assim, e ele vai explicar bem certinho, né, a forma como funciona a blockchain, por que esse dinheiro digital ele é tão importante, tão fundamental, e porque ele é a principal alternativa do ser humano ter a liberdade com o próprio dinheiro, né? Na verdade você... Ele elimina o poder central. Exato. Vamos falar... Você tira o estado do seu dinheiro, né? Você tira fica livre para ir... o poder central. O que acontece, né? Assim, o que é a internet? Então, a internet ela é um protocolo chamado... Ela é basicamente um conjunto de alguns protocolos com alguns parâmetros, mas ele é basicamente ele roda em cima de um protocolo chamado TCP/IP.
O TCP/IP, o IP que conecta entre as máquinas, né? É ele que é responsável por fazer a validação de transferência de dados de um ponto ao outro. Então, a internet por si só, ela já é um ecossistema distribuído de informação. Já é um ecossistema de descentralização por si só. Porque, eu não sei se vocês lembram como era nos anos 90, mas, por exemplo, antes do Wikipedia, por exemplo, você tinha que, às vezes, ir numa biblioteca para fazer pesquisa. Enciclopédia. E aí você era refém de ter aquela enciclopédia ali que tinha determinados temas, né? Sim. Então, E o quão desatualizado, né? e quando Quão desatualizado, desatualizado. porque ele ficava impresso. Então não tinha sim. como ficar atualizando sem E às vezes você tinha imprimir que novas fazer edições. trabalho de recorte e cola, não podia Isso. recortar nada da biblioteca. E aí, É isso. A gente ficava ali refém a refém isso, né? dessa informação. Das informações, as informações eram limitadas ao que a biblioteca pública deixava, né? Então, países mais fechados tinham bibliotecas com limitações maiores de conhecimento de livro. Países mais abertos deixavam bibliotecas mais abertas para mais conteúdos e assim por diante. E a gente também tinha a questão da televisão. Então, a televisão a gente era limitado a assistir TV Globo, ou a Band, ou a SBT, as TVs mais abertas. A gente não tinha a opção, por exemplo, de olhar desenho animado de tarde. A gente tinha que esperar de manhã para olhar um desenho animado, por exemplo. Sim, tinha que Então, esperar o horário certo. Esperar o horário certo. Então, a gente estava sempre limitado a poderes centrais, poucos poderes centrais controlarem tudo de informação que ele te dava. Sim. Então, a internet surgiu com a liberação desses dados, com o surgimento do YouTube, para daí trazer uma TV que você pode escolher o que você quer assistir, a hora que você quer assistir. As plataformas de streaming foram uma revolução. Total. Exatamente. E as plataformas streamers são uma das coisas que descentralizaram um pouco esse poder das mídias principais, né, da televisão. E diminuíram a pirataria. Diminuir a pirataria, exatamente. Porque daí tu paga barato para ter um acesso a um acervo muito grande que tu pode escolher o conteúdo que tu quer ver a qualquer em alta momento. qualidade, alta definição, Sim. sem precisar ficar pulando Isso. anúncio, que nem se fazia em sites duvidosos. Exatamente. Então, até 2008, a internet já tinha descentralizado acesso à informação através da Wikipedia, descentralizou o rádio através do Spotify, você agora pode ouvir a música que você quiser, a hora que você quiser. Televisão, então assim, ele começou a descentralizar uma coisa após a outra. Sim. E aí em 2008 foi descentralizado uma dos últimos recursos que precisava, que era necessário, que era o dinheiro, né? Imagina você, o que é o real, né? O real é você ter um dinheiro que é impresso dentro dessa região invisível que limita os países, né? Então, o real ele funciona muito bem no Brasil, mas o real não funciona muito bem na Argentina, por exemplo. Ou o real não funciona bem nos Estados Unidos como o dinheiro. Então, se tu ir para os Estados Unidos e levar real, dificilmente você vai achar um comerciante que vai aceitar reais. Então, era muito centralizado. Então, cada banco central de cada país emitia uma moeda central que funcionava muito bem em poucos países, talvez só no país regente ou países em volta E do mesmo mais do que o continente. funcionamento da moeda, existe a dependência de que a tua moeda vale ou valoriza ou Isso. desvaloriza pelas atitudes políticas tomadas que de repente você nem quer saber, exato. nem você nem tá, sabe? Então assim, do nada o real fica mais caro ou mais barato Sim, por questões que é isso. não tem nada a ver com a tua vida. E que você não consegue controlar. Que você não consegue controlar. Exatamente. O Bruno Perini deu um exemplo que eu achei maravilhoso outro dia. Ele falou assim: imagina o João. O João trabalhou a vida inteira ganhando X e ele guardou tanto por mês. Sim. Em 20 anos, o João conseguiu cuidar da aposentadoria dele. Ele tem hoje guardado. Aí ele fala um valor lá que eu não lembro a conta que ele fez, mas supor, 10 milhões. E o João tá tranquilo, né? Porque ele vai se aposentar aí agora. Supostamente sim. Com 10 milhões. Tá bom, agora imagina que o João não é João. O João, aí ele dá um outro nome e fala, ele é não sei o quê, ele mora na Venezuela e esse dinheiro há X anos era 10 Valia milhões, tanto. hoje você não compra um papel higiênico. Exatamente. Então, assim, você imagina você trabalhar a vida toda, guardar esse dinheiro, fazer a tua fortuna em milhões, mas amanhã o milhões vale nada. Você não Então, compra um sanduíche. Por isso que o Bitcoin foi construído. Por isso que ele foi inventado. Para você criar um dinheiro descentralizado que funciona sem fronteiras. Sim. Então, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode ter uma carteira de Em Bitcoin. qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo você tem o mesmo exato valor. O mesmo exato valor, Sem IOF,
sem IOF. Tem a oscilação, porque Tem as ele altas tem e a baixas. demanda, a volatilidade, né? Sim. Porque ele tem a demanda crescente ou decrescente de acordo com o período que o mercado está, se o mercado está realizando lucro, ou se o mercado está procurando para ter lucro ou se expor a risco, geralmente aumenta a demanda ou aumenta a oferta, né? Então, o preço ele ainda é muito volátil, mas que tenderá a ser cada vez menos volátil à medida que nós tivermos mais participantes nesse mercado. E isso mais você acha dinheiro, né? que, assim, é determinantemente crescente esse número? Sim, porque o Bitcoin ele tem uma característica que todas as moedas estatais não têm. Todas as moedas estatais, elas podem ser impressas pelo governo conforme a necessidade de controle de inflação ou não do país ali, né? Da base monetária do país. Então, geralmente, as moedas estatais, elas podem ser mais impressas ou elas podem ser menos impressas ou reduzir a velocidade, mas geralmente elas têm uma impressão infinita, né? Já o Bitcoin, ele já nasceu com parâmetros bem estabelecidos, que ele vai ter 21 milhões de unidades inteiras até 2142, se eu não me engano, 2140, para que vai ser emitido até o último Satoshi, que fica até na 8ª casa decimal. Então, um Satoshi seria 0.0000001 Bitcoin. Né, um Satoshi, no caso. Então, a gente chama Bitcoin o que ele quer o inteiro, que todo mundo quer, né? Que é aquele inteirão, que só tem 21 milhões de unidades, que vão ficar disponíveis até 2140, mas que atualmente já foram minerados aí 19 milhões, então a maior parte dos Bitcoins já foram minerados, já está bem escasso. E as recompensas dos mineradores ou daqueles validadores da rede do Bitcoin que ganham, né? Elas caem a cada 4 anos. Por isso que o Bitcoin ele tem essa distorção de preço a cada 4 anos. Ele se valoriza muito a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos a recompensa daqueles que fornecem máquinas para validar as transações do ponto A ao ponto B e registrar isso na blockchain, nesse livro Razão Digital, cai pela metade. Então, essa galera sabe o valor que o Bitcoin tem e a gente vai cada vez mais galgando a um Bitcoin cada vez mais raro, mais escasso. E por isso que ele tem esse parâmetro de unidades limitadas que faz ele se valer cada vez mais ou se tornar mais valioso perante as moedas estatais. Porque você tá, uma moeda ela funciona em um ambiente limitado por bordas, né? Borders seria... É que eu tô pensando em inglês. Borders é... Margem? Não a margem, mas o limite ali. Fronteiras. Fronteiras. Tá? Então, os países são limitados por fronteiras e a moeda dos países são limitados por fronteiras. Passou da fronteira, dependendo da moeda que você vai levar, ela não tem mais valor nenhum, né? É esse exemplo que a gente fez do Brasil, do brasileiro levar real lá para os Estados Unidos e tentar comprar uma água pagando em reais. O americano não vai aceitar. Ele vai pedir em dólar. Ainda que a conversão seja possível, ele não vai aceitar a sua moeda. Não vai né? aceitar a moeda. E aí já o Bitcoin não. O Bitcoin ele é aceito em todo lugar do mundo. Supostamente, ao longo do tempo, ele vai ser cada vez mais aceito. Então você não tem a fronteira mais. Inclusive, e você pode morar em qualquer lugar do mundo com aquele capital, né?